Revisitando a gramática normativa. Vamos dar uma olhadinha muito rápida e vocês vão ter esse material para consultar caso queiram. Lembrando que eu não recomendo, mas é claro, fica a seu critério, ficar decorando essas classes de palavras de uma forma isolada e vazia. É claro, se você de repente no teu ensino não conseguiu sequer entender o que são essas classes de palavras, é interessante sim dar uma olhadinha no que a norma padrão fala, mas aí volte para aquele meu vídeo anterior para que você possa revisitá-lo várias vezes para conseguir entender qual é a ideia que os linguistas trazem de que a gente esteja olhando para um grande grupo que fica mais assertivo e organizado da gente entender que não seriam 10 classes de palavras especificamente, ok? Mas aqui a gente vai olhar para essas 10 classes para a gente entender o que elas querem dizer quando elas estão ali dentro de uma frase. Sempre lembrando o contexto. Porque o objetivo, mesmo você olhando e fazendo exercícios na gramática normativa, é que você esteja interpretando as conversas entre as palavras e os seus contextos. Uma palavra vai estar mais próxima da outra e muitas vezes não necessariamente próxima no sentido espacial, mas também no sentido de função, no sentido de sentido mesmo daquela palavra, e às vezes mais distante. E aí é nesse sentido que elas vão exercendo essa grande dança de estar ali vestindo a classe de palavras substantiva ou a classe de palavras verbo, ok? Pense mesmo numa dança. Nessa ideia da dança, nós precisamos saber quais são os passos, qual é o ritmo da música que está sendo tocada ali. Então, é mais ou menos nessa analogia que a gente vai olhar para as palavras aqui agora. Os artigos na gramática normativa e também de um modo geral, eles sempre vão vir antes do nome. E eles vão estar sempre relacionados ao nome, inclusive na ideia de concordância nominal. Porque se é no singular, a gente vai deixar no singular, se é no plural, a gente vai deixar no plural, lembra? Então, aqui, ó, como um exemplo, a vizinha saiu cedo hoje. O a está definindo a vizinha, ele está determinando, digamos assim, aqui que é a vizinha. Nós sabemos que é diferente de uma vizinha, que fica um pouco mais vago, né? Que aí a gente chama de indefinido. Os pedreiros fazem muito barulho. Então, aqui, esse os, que está relacionado ao nome pedreiros, vai, né, concordar ali com o plural dos pedreiros, ok? Embora nós sabemos que algumas variações linguísticas apenas demarcam no artigo e não demarcam no substantivo e às vezes até no verbo. E é a variação linguística daquelas pessoas, ok? Os pronomes indefinidos. Um menino está doente. Ele está relacionado ao nome menino aqui, mas é tipo um menino. Aqui, obviamente, a gente precisa saber em que contexto. Sei lá, eu estou na minha sala de aula. Um menino da minha sala de aula está doente, ok? Umas rosas floresceram. Aqui até poderia, né? Ah, umas rosas floresceram. Só para a gente pensar no singular e no plural. Mas entenda que quando a gente fica apenas no nível frásico, parece que falta realmente uma informação ali. Eu queria ter algo maior para conseguir entender esse contexto. Não sei vocês, mas eu sempre me pergunto. E a gente sabe que lá na gramática normativa, eles vão dizer os substantivos dão nome aos seres em geral. E aí é óbvio, né? Sempre quando a gente vai falar de uma classe aqui, elas vão se abrir em subclasses, digamos assim, porque nós temos lá os substantivos concretos, abstratos, substantivos de não lembro. Várias classes dos substantivos, mas a gente precisa lembrar que existem alguns nomes, né, que não vão se referir a seres, e lembrando que qualquer palavra pode ser substantivada.
Quando a gente coloca, ó, sempre nesses exemplos aqui, ó, a gente tem sempre um artigo antes ali, ó, o aqui e agora, o sim, o be, o viver, etc. Lembra que aqui, ó, quando a gente tem um artigo juntinho ali, coladinho, que vem antes, será que aqui esse artigo está mostrando que essa palavra é um substantivo ou um nome? Fique atento. O adjetivo, nós sabemos que na gramática tradicional ele vai qualificar, né? Alguns autores até vão falar, porque a gente pensa em qualificar, já vem o significado de algo bom, mas pode ser uma qualificação negativa também, né? Então, o que é importante a gente entender? O adjetivo, no contexto geral, ele sempre vai estar ligado com o substantivo. Então, ele vai trazer, digamos assim, ele tem uma função muito sintática, né? A função dele é, digamos, estar ligada ali com o substantivo. Quando você vira uma palavra num contexto que ela estiver ali qualificando, procure o que ela está qualificando. Olha os exemplos aqui. Hoje está um dia lindo, né? Mas olha que aqui a posição que ela ocupa dentro da frase pode variar um pouquinho, que é diferente do artigo, que ele tem uma posição demarcada ali que não varia, ok? Tenha um lindo dia, meu amor. Ó, até coloquei o mesmo exemplo. Dia lindo, lindo dia. E o significado não muda. Mas dependendo das palavras e dos contextos, vai mudar o significado também e a função. Que coisa maluca nessa nossa língua, né? Bom, os pronomes nós vimos, né? Ele vai substituir ou acompanhar o nome, como nos exemplos aqui. Minha bicicleta está na garagem. Minha bicicleta, né? Um pronome possessivo aqui. Ela não me viu no supermercado. Aqui a gente percebe que os pronomes vão poder assumir uma função de substantivo ou de adjetivo quando a gente for fazer aquela análise maior no contexto, ok? Os numerais vão, obviamente, indicar quantidade, e aí tem aquelas subclassificações de numerais, né? Aqui, os exemplos. O semestre está quase acabando. Quero um cheeseburger duplo. Que os numerais também vão poder assumir a função tanto de substantivo quanto de adjetivo, como a gente pode ver em alguns exemplos. O verbo também, na gramática normativa e de um modo geral, ele vai denotar ali movimento, ação, o estado de ser. Lembrando que existem verbos regulares e verbos irregulares. Daqueles irregulares, né, que vai mudar as conjugações ali, por exemplo, do verbo ser. Eu sou, você é, ele é, nós somos, vocês são, eles são. Olha o exemplo aqui. Eu odeio política. Algumas pessoas sempre falam essa frase, não é verdade? 2024, estamos em anos de eleições, então esse exemplo aqui deve reverberar em muitas pessoas. Mas fica o meu convite que você se pergunte um pouquinho mais aprofundadamente por que você odeia política. De repente, faça aquele exercício lá de comunicação não violenta para tentar identificar as suas necessidades não atendidas. É interessante que nós usamos muito a locução verbal, que é um verbo auxiliar, mas um verbo principal. Por exemplo, vou andando pela estrada a pé. Ou você pode machucar o coração dele. Aqui, lembrando que você tem que sempre referenciar, né, fazer as análises a partir desse verbo principal, porque o verbo auxiliar, como o próprio nome diz, está ali apenas para auxiliar, certo? Advérbio. Os advérbios, assim como os adjetivos, eles vão estar sempre ligados a, digamos assim, eles são essenciais dentro da função sintática para os adjetivos para os substantivos e os advérbios para os verbos. O prefixo ad significa junto. Adjetivo junto do nome. Advérbio junto do verbo, ok? Eles vão especificar essas ações, estados ou algumas questões definidas do verbo. Olha os exemplos aqui. Estou me sentindo bem. Esse bem aqui está relacionado com sentindo. Talvez eu vá à festa. Então, esse talvez está relacionado a ir. Amo muito estar com vocês. Esse muito aqui está relacionado ao verbo
amar, intensificando este amor. A preposição, assim como a conjunção, nós vimos que elas são formas dependentes, que elas dependem muito dentro desse contexto maior. Mas tem um pequeno diferencial que é legal a gente pensar aqui, que a preposição, ela vai trazer essa conexão entre os termos da oração. Estou com dor de cabeça. Esse com aqui está falando da dor de cabeça. E esse de aqui, ó, ele tá, né, dor de cabeça. Ele me fala que é uma dor na cabeça, não é uma dor no ombro, por exemplo. A decisão será tomada por votação. Esse por aqui está ligando, né, esses termos de tomar a votação. E a conjunção, ela vai ligar tanto termos quanto orações. Então, assim, estudei muito e aprendi a matéria. Aqui a gente tem um período com duas orações, porque temos dois verbos, estudei e aprendi. E aí ele vai juntar, o e está juntando essas duas orações no mesmo período, ok? Ou então dois termos dentro da oração. Eu e você somos iguais, porque aqui a gente tem apenas um verbo, então é uma oração absoluta, mas o e aqui está juntando eu e você. E a gramática normativa, ela vai trazer essa classe de palavras de interjeições que dizem que são termos que não possuem essa função sintática, e elas também podem ser compreendidas isoladamente. Elas são invariáveis também, né? E formadas por sons vocálicos e palavras soltas. E elas dizem que exprimem emoções, sensações e estados de espírito, mas não apenas as interjeições que fazem isso, né, gente? Então é interessante a gente ficar atento. Por exemplo, aqui, que pena. Esse aqui, né, tá expressando, digamos assim, uma emoção ali, talvez de desânimo, ou o que mais? O que você poderia pensar? Vai ter que depender muito do contexto, né? Ou apenas uma palavra. Bravo! Você está fazendo esse curso de português com emoção, está conseguindo relacionar a linguagem com as suas emoções, se reconhecer dentro desse contexto maior. E eu espero que aprender ou reaprender, porque nós certamente, se já passamos pela educação formal, já aprendemos isso em algum momento, não é verdade? Dentro desse material, você vai ter acesso a vários links que podem te ajudar nas escritas de texto formal e análises de textos formais para estudar. Tem a tabela das conjunções e vocês viram que cada um dos slides ali que fala dessas 10 classes de palavras dentro da gramática normativa vai remeter a esse site que nós estamos consultando. Os conectivos é muito legal, a gente também os conectivos eu super sugiro que vocês acessem e compreendam de fato quais são os papéis deles. Se for algo assim realmente para vocês estudarem, que eu recomendo, os conectivos, ok? Porque eles vão ter um papel essencial dentro daquelas relações de coordenação e subordinação, como a gente já viu, ok, gente? Então, fica aqui o meu convite para vocês darem uma olhada nesses materiais e praticarem, mas praticarem sempre com consciência dessa inter-relação e interdependência entre morfologia, sintaxe e semântica, ou seja, a língua e a vida acontecendo. Até a próxima aula.